A paz do Senhor, amados irmãos. Te convido a refletir comigo neste texto que se encontra em Mateus 16, do versículo 13 a 17. Tema: quem é Jesus para você? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Este questionamento de Jesus aos seus discípulos aconteceu após ele os ter advertido para tomarem cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus. No versículo 13, vemos que ao chegarem em Cesareia, o Senhor pergunta para seus discípulos quem os homens dizem que ele é. E eles vão respondendo o que ouviram: João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. É interessante que justamente depois do Senhor advertir os discípulos para tomarem cuidado com o fermento, ensinamento dos saduceus e fariseus, ele questiona os discípulos sobre como as pessoas o veem. Parece uma pergunta simples, não é verdade? Mas não é. Porque responder esta pergunta demonstra o seu conhecimento da pessoa de Cristo e automaticamente mostra o lugar que o Senhor ocupa na sua vida. Todas estas respostas que as pessoas davam a respeito de Jesus mostram que elas viam algo de Deus no Senhor, porém não o ouviam como Deus encarnado, como aquele que veio com uma missão específica de trocar o fardo com um homem perdido, pecador, e indicar o caminho da salvação, da reconciliação com Deus, sendo Ele o próprio caminho, a própria reconciliação. Quando meditamos na palavra do Senhor, às vezes achamos absurdo que alguém tenha se referido ao Senhor como um dos profetas. Porém, naquela época, as coisas não estavam tão claras para eles como o é para nós. E apesar disso, entre nós, no meio da igreja, tem muita gente que ainda não conseguiu ver a soberania de Deus. Estão na igreja e continuam reféns do medo, da insegurança, da incredulidade, de confiar quando o Senhor Jesus fala através da palavra: não temas, confia, eu sou contigo, eu pelejarei por você. E isso tudo acontece por quê? Vemos a resposta no versículo 17. Após Jesus ter perguntado aos discípulos quem eles dizem ser Jesus, e no versículo 16 Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu com profundidade, com certeza, mas ele não tinha este conhecimento porque andava com Jesus, pois os outros também andavam. Ele tinha esta certeza porque o próprio Jesus disse no versículo 17: não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas sim o Pai que está no céu. Irmão, você pode ter 100 anos de igreja, mas se você não desenvolver e aprofundar um relacionamento sincero com Deus, jamais vai entender o propósito de Deus na sua vida e como Ele tem poder para mudar a sua história. Você só pode ser liberto se crer que o dono da libertação tem poder para fazer isso na sua vida. Você só pode ser curado se crer que o dono da cura tem poder e quer fazer isso na sua vida. Você só pode dizer que Jesus é o Cristo
o Messias, o nosso libertador, com convicção, se Deus te revelar. Se você já tem esta convicção, ore mais. Vá mais fundo no seu relacionamento com Deus para não perder isso. Porém, se você ainda não experimentou os benefícios desta certeza, eis que a oportunidade bate à sua porta. Entre na presença de Deus sem reservas e deixe Ele revelar a você quem de fato é o Cristo e qual é o lugar que Ele tem que ocupar na sua vida. Amados irmãos, a fé verdadeira não pode ser baseada na opinião das pessoas, mas em uma experiência pessoal com Deus, na revelação divina. Você é capaz, hoje, de responder com convicção, mesmo diante de uma situação difícil, quem é Jesus para você? Bom, reflita neste texto e fique com Deus e beijo no coração.